Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre mais um importante filósofo do idealismo alemão e também do romantismo. Iremos começar a falar sobre Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, que nasce em 1775 e vem a falecer em 1854. Vamos falar hoje sobre a sua vida e as suas principais obras. Vou comentar uma a uma, caso você tenha interesse em fazer leituras, em aprofundar no Schelling. Ele nasce no sul da Alemanha e o seu pai é um pastor protestante. Então, este nosso filósofo ele vem realmente de uma família protestante, uma família luterana, tá? E ele aprendeu ainda quando jovem, além da sua língua materna, o alemão, ele aprendeu o árabe, o hebraico, o grego e o latim. Né? De 1790, aos 15 anos de idade, ele inicia os seus estudos na universidade. Veja, ele entra no seminário protestante de Tübingen. Isto aos 15 anos de idade, um menino prodígio. Ele estudou teologia e também filosofia. E conheceu como colegas ali, colegas de classe, outros alunos, o poeta alemão Hölderlin e o grande filósofo, futuro grande filósofo, Hegel. Tá? Na época, eles eram 5 anos mais velhos que o Schelling, mas estavam frequentando a mesma classe como alunos na universidade. Estudando ali teologia, filosofia. Né? Em 1792, ele, então, com 17 anos de idade, publica o seu primeiro livro, que é um livro de sucesso. Esse livro ele foi influenciado pela leitura que ele já vinha fazendo nas obras do filósofo Kant. E é um trabalho sobre o pecado original, fornecendo uma interpretação alegórica sobre o pecado original. Em 1792 até 1803, então 5 anos, ele atua como professor da Universidade de Iena. E nesse momento de sua vida, ele é influenciado pelas obras e pela filosofia do idealismo de Fichte. De 1803 a 1806, por cerca de 3 anos, ele atua como professor em Würzburg. Após este período, ele se muda para Munique, onde ele associou-se à Academia de Ciências. E lá permaneceu nesta cidade por cerca de 35 anos. Ele chegou a oferecer alguns cursos nesse período. Em 1810, em Stuttgart. Em 1821 até 1826, em Erlangen. E de 1827 a 1841, ele atuou como professor na Universidade de Munique e também ocupou o cargo de reitor a partir de 1827. Em 1831, nós temos um fato muito importante e significativo para a Alemanha e também para o Schelling. O seu amigo, ou talvez ex-amigo, porque estiveram fortes discordâncias no futuro, mas seu colega de classe, o Hegel, vem a falecer. Após o falecimento do Hegel, em 1841, o Schelling é convidado pelo rei e tende a ocupar o cargo antes ocupado por Hegel, a cátedra de Hegel na Universidade de Berlim, o que ele faz até o ano de 1846.
Em 1803 ele vai se casar. É o primeiro casamento de Schelling. Ele tem 2 casamentos. Ele casa-se em 1803 com Carolina Michaelis. Essa primeira mulher, ela nasce em 1763 e vem a falecer em 1809 de tuberculose. Com ela, ele teve 4 filhos. E era uma mulher muito inteligente na época. Ela era escritora, era tradutora, uma intelectual e estava envolvida ali nos círculos intelectuais da época. Então, estava profundamente envolvida em atividades literárias e acadêmicas, conhecia todo aquele pessoal, entendeu? Da cultura, da literatura da época, o que influenciou bastante a vida do nosso Schelling. Exerceu forte impacto na vida de Schelling e, como eu falei, em 1809 ela vem a falecer por motivo de tuberculose. O que levou em 1812 o Schelling a um novo casamento. Ele casa com Pauline Gutter, que nasceu em 1786 e faleceu em 1854, mesmo ano do falecimento do Schelling. É filha do poeta Christian August Gutter, e com ela ele teve 6 filhos. E, como eu falei, foi no mesmo ano que o Schelling faleceu, que faleceu também a Pauline, 4 meses depois do falecimento do Schelling. O Schelling inicialmente é influenciado por Fichte e por Kant. Ele tem leituras em ambos os autores. Essa primeira fase do seu pensamento é conhecida como fase de transição, que é uma transição onde ele estava mais envolvido com Kant e o Fichte, tá? E ele começa a desenvolver o seu próprio pensamento, tá? Então é uma fase de transição. Posteriormente, ele passa a ser influenciado por Spinoza e Giordano Bruno, onde teremos uma segunda fase, que seria a filosofia da identidade. Tanto Spinoza, tanto Giordano Bruno, vão influenciar muito no tocante à natureza, ao desenvolvimento de uma filosofia da natureza, que começa na primeira fase e se completa na segunda fase de seu pensamento. O Schelling, ele é representante de 2 grandes movimentos e também foi influenciado por esses 2 grandes movimentos. Ele influencia e ele é influenciado pelo idealismo alemão e também pelo romantismo. Gente, se você está gostando, deixe o seu comentário aqui no vídeo que eu quero saber a sua opinião. E caso não seja inscrito, se inscreva no nosso canal. Mas vamos prosseguir. Eu falei em 2 grandes movimentos. Pois bem, o romantismo, tá? Ele traz o quê? Ele traz a subjetividade, ele traz a importância da natureza e também das nossas emoções. Isso vai estar muito presente no Schelling. A última fase do seu pensamento exerceu forte influência também na teologia alemã. O Schelling, ele influenciou, portanto, o idealismo alemão, o romantismo e também o desenvolvimento da filosofia da natureza, a filosofia da arte e a filosofia da religião. Agora, vamos falar um pouco sobre o Kant. Eu falei ainda um pouco atrás que o Schelling sofreu uma forte influência do Kant e também do Fichte. Mas veja bem, o Kant é anterior tanto ao Schelling quanto ao Fichte. Então vamos pensar o Kant. O Kant escreve vários trabalhos, dentre os quais se destaca as 3 críticas que ele escreveu. A Crítica da Razão Pura, de 1781, a Crítica da Razão Prática, de 1788,
e a Crítica do Juízo de 1790. Pois bem, já na Crítica da Razão Pura, o Kant nos traz a diferenciação entre o que seria o númeno, que é a coisa em si, e o fenômeno, que é aquilo que nós percebemos. Veja, quando eu pego alguma coisa, este relógio aqui, por exemplo, tá? Se vamos pensar em termos de física moderna, eu posso dizer que existe uma nuvem de poeira atômica aqui, tá? Nesta configuração. Sim, porque esse relógio, em última instância, hoje, século XXI, é uma nuvem de poeira atômica, é formado por átomos. Tá? Na época do Kant não tínhamos essa linguagem, mas veja, se a gente pensar em termos do século XXI, eu não vejo os átomos, eu vejo um relógio. Mas existe uma nuvem de poeira atômica aqui, que eu não consigo ver, não consigo perceber, eu vejo um relógio. O que o Kant diria no século XVIII? Olha, existe alguma coisa aqui que eu não sei o que é, porque eu não consigo perceber esta coisa, mas ela está aqui. Quando eu percebo essa coisa, por meio da minha visão, audição, tato, paladar, tá? Por meio dos meus sentidos, eu já modifico esta coisa que eu percebo. Mas eu modifico de tal forma que todos dentro da espécie humana irão perceber da mesma forma. Porque todos possuem os mesmos sentidos, a mesma forma de percepção. Então todos na espécie humana irão perceber este relógio aqui, e não uma nuvem de poeira atômica, se eu pensar agora no século XXI. Então esta coisa que está aqui, que eu não consigo perceber, que hoje nós chamaríamos de uma nuvem de poeira atômica, o Kant chama de númeno, tá? Ou coisa em si, esta coisa em si. Tá? Mas aquilo que eu percebo, eu chamo de relógio. Tá? Beleza? Pois bem, os pensadores posteriores ao Kant irão dizer o seguinte: olha, já que eu não sei o que é a coisa em si, já que eu só consigo perceber o fenômeno, então eu vou descartar esta coisa em si. Ela não importa. Só importa a minha percepção que está aqui. Entendeu o raciocínio? Então, isso levou o Fichte, que é o primeiro que se segue a Kant, e também o Schelling, que é o segundo, a considerar as relações entre, por um lado, o sujeito e, por outro, o objeto, aquilo que é percebido. E ambos, e não só eles, todos os demais filósofos do idealismo alemão, hão de abandonar o número, esta coisa em si. Vão descartar isso. Se eu não tenho acesso a isso, não importa, fora. Tá? Lata do lixo. E vão se ater, tá, unicamente ao fenômeno, buscando o quê? Uma unidade. O Fichte é mais influenciado pela crítica da razão prática. E já o Schelling é mais influenciado pela crítica do juízo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Quando eu falo que o Fichte é mais influenciado pela crítica da razão prática, que trata de ética, moral, como é que eu devo me comportar em sociedade, eu estou falando na ética baseada na autonomia do eu e no dever. A ação moral é a expressão mais alta da liberdade, isto em Fichte. E quando eu falo em Schelling ser influenciado pela crítica do juízo, que é onde o Kant argumenta sobre a nossa faculdade de julgar, como nós formamos os juízos, em particular o juízo estético, o juízo sobre a arte. Eu estou dizendo que o Schelling desenvolve seu pensamento muito voltado para a questão da arte. Ele tem um interesse pela filosofia da arte. Ele há de explorar a relação entre arte, natureza e espírito, o que vai atrair muito interesse dos românticos, porque os românticos têm interesse nessa temática. E o Schelling há de enfatizar a unidade da natureza e do espírito, formando um todo coerente, que está presente aonde? Na arte. Tá? A arte, para o Schelling, é a expressão do absoluto e da unidade da natureza,
e do espírito na estética. Em Schelling, nós não encontramos um sistema filosófico propriamente dito. Não, ele tem sucessivas fases. O pensamento dele, no decorrer de sua vida, está em constante evolução e modificação. Então, há uma evolução constante de seu pensamento, partindo, no entanto, de um ponto central comum. O Schelling passou por várias e várias fases. E não há, portanto, um consenso por parte dos comentadores sobre o número de fases pelos quais o Schelling teria, de fato, passado em sua filosofia, desenvolvimento filosófico do Schelling. Seu pensamento é muito complexo e está em constante evolução no decorrer de sua vida. O Schelling, no entanto, ele próprio há de propor 3 fases para classificar a sua filosofia. E estas 3 fases são aceitas por vários comentadores, inclusive eu mesmo aqui. Tá? Eu proponho que existam 3 fases, em consonância com Schelling e em consonância com outros comentadores clássicos de sua obra. Então, a primeira destas fases ocorreria de 1794 a 1800, aonde teríamos uma maior influência do Fichte e também do Kant. Seria uma fase de transição do pensamento de Fichte e Kant para o desenvolvimento de seu próprio pensamento mais voltado para a natureza. Então ele começa a elaborar uma filosofia da natureza. Uma segunda fase ocorreria de 1801 a 1809. Nesta segunda fase, a filosofia da natureza se encontra, então, completa, finalizada, tá? Totalmente desenvolvida. E vamos chamar essa segunda fase de filosofia da identidade, ou idealismo de identidade. Veja, a primeira fase você pode chamar de fase de transição ou fase da filosofia da natureza, que é onde elabora essa filosofia da natureza. Já a segunda fase você pode chamar de filosofia da identidade ou idealismo de identidade. E finalmente, de 1827 a 1854, a terceira e última fase, que os comentadores chamam de filosofia positiva negativa, aonde nós temos uma crítica à obra do Hegel, que na época estava influenciando todo o idealismo alemão e toda a filosofia da Alemanha. Agora, existem outras formas de você dividir. Também há comentadores que preferem dividir tematicamente. Em vez de eu dividir cronologicamente, fase de transição ou filosofia da natureza. 2, filosofia da identidade ou idealismo e identidade. 3, filosofia positiva e negativa ou crítica à obra de Hegel. Não, fazer por temas, tá? Aí teríamos uma divisão em 5. Eu posso dizer, primeiro, a influência e debate filosófico com a obra de Kant e Fichte, que seria aquela fase de transição. Então, vamos pegar a parte em que ele está realmente influenciado pelo Kant e o Fichte, tá? Seria uma primeira fase. Eu falei que na sequência desenvolve sua própria filosofia, que é uma filosofia da natureza, então essa seria a segunda, filosofia da natureza. A segunda fase seria, então, a filosofia da natureza. Ela já começa ali a ser desenvolvida, tá? Naquele período de transição. E é também onde fala da liberdade. Então essa segunda fase, tematicamente, seria filosofia da natureza e liberdade. A terceira seria a filosofia da história e mitologia, mais próximo do finalzinho da carreira filosófica dele, não? E a quarta fase é a filosofia da arte, tá? Que estaria muito presente, tá? Na filosofia da identidade. Tá? E a quinta seria a filosofia da revelação, que na divisão anterior estaria vinculado à filosofia positiva negativa. E a crítica a Hegel.
Então posso dividir nessas 5 etapas também. Tá? Influência e debate filosófico com obras de Kant e Fichte, filosofia da natureza e liberdade, filosofia da história e mitologia, filosofia da arte e filosofia da revelação. Ok? Vocês vão encontrar outras divisões em outros autores, comentadores. Eu penso que essas duas que eu passei são as mais confiáveis. Elas têm um bom embasamento histórico de comentadores mais clássicos. E a primeira do próprio Schelling. No decorrer de sua vida, ele abordou de modo não isolado, mas sim entrelaçado. É tudo junto, gente. Com as temáticas se relacionando entre si. Tá? Não é, vou trabalhar isso agora, amanhã vou trabalhar aquilo, não. Tá tudo assim meio bagunçado na obra dele, tudo muito junto, tá? E eu posso falar que essas temáticas abordadas na obra dele, esses temas abordados na obra de Schelling, eles são basicamente a natureza, a identidade, a arte, a história, a mitologia, a revelação e a teologia negativa. Quando eu falo aqui em revelação, é com aquele R maiúsculo, eu estou falando da religião cristã, tá? A revelação cristã, beleza? Bem, vamos falar um pouco agora sobre as principais obras divididas pelos 3 períodos que eu falei inicialmente, né? Do desenvolvimento do pensamento desse grande filósofo, o Schelling. Se pensarmos na primeira fase, aquela fase de transição e desenvolvimento da filosofia da natureza, nós podemos falar no livro Ideias para uma Filosofia da Natureza, do ano de 1797. Nesta obra, nós temos a relação entre a natureza por um lado e o espírito pelo outro. A filosofia da natureza deve integrar aspectos espirituais e também naturais. Segunda obra que eu gostaria de destacar seria Da Alma do Mundo, de 1798, onde temos a filosofia da natureza e aonde o Schelling nos fala que há uma alma do mundo que permeia toda a realidade natural. Há uma conexão entre o mundo natural e também o mundo espiritual. A terceira obra que eu gostaria aqui de destacar seria Primeiro Esboço de um Sistema da Filosofia da Natureza, do ano de 1799, onde é tratada a pluralidade e a dualidade da natureza. Já na segunda fase, que é a filosofia da identidade, nós podemos falar numa quarta obra, que seria Sistema de Idealismo Transcendental, de 1800, onde são abordadas questões de identidade e pluralidade entre o sujeito e o objeto, aquele que conhece e aquele que é conhecido. E onde temos o desenvolvimento da filosofia da identidade. Uma quinta obra seria a Investigação sobre a Essência da Liberdade Humana, do ano de 1809, onde é abordado, tá, e ele aprofunda, a filosofia da identidade. O Schelling, há de examinar nessa obra a natureza da liberdade humana e a sua relação com a natureza e a divindade. Uma sexta obra ainda nesta fase seria a Filosofia da Arte, de 1802 a 1803, uma das obras mais importantes sobre filosofia da arte no período romântico. E finalmente chegamos então à terceira fase, que é aquela da filosofia positiva e negativa, e também da crítica ao filósofo Hegel. Nesta terceira fase, gostaria de destacar o trabalho Filosofia da Revelação,
de 1858, mas que é publicado, tá, póstumamente, tá, onde são tratadas questões de teologia negativa, mistério e revelação divina. A oitava obra que eu gostaria de tratar aqui junto com vocês é Filosofia da Mitologia, 1835-1836. Nesta obra são tratadas as relações entre filosofia, por um lado, e mitologia, por outro, tá? Bem como religião. Sim, antes de encerrar, tá? Já falamos das 3 fases, uma outra obra que eu considero importante, mas que ela não se encaixa bem nessas 3 fases, então vamos chamar de obras gerais. Tá? Em obras gerais, citar uma 9ª obra, que seria Lições sobre o Método Acadêmico, do ano de 1803. Nesta obra, tá, são trabalhadas questões metodológicas na filosofia e na educação. O Schelling se propõe a oferecer uma orientação sobre como os estudantes podem atuar de modo mais eficaz nos estudos acadêmicos. Esta obra, ela traz a visão pedagógica do Schelling sobre, é claro, a sua época histórica. Tudo tem que se encaixar na época histórica no qual o filósofo viveu. Gente, claro que vai ser interessante a leitura dessas obras se você estiver fazendo um trabalho específico sobre este grande filósofo, Schelling. Um TCC, um trabalho de mestrado, doutorado, escrevendo um paper. Se você tiver um interesse específico sobre o Schelling, então seria interessante você correr atrás da leitura dessas obras que eu citei. Beleza, gente? Tá? E, claro, há um texto nosso fazendo um resumo da obra do Schelling em nossos blogs, que eu convido vocês a lerem. Olha, deixe o seu comentário, gostaria muito de saber a sua opinião sobre este vídeo. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Valeu mesmo! Até mais!